E está connosco em estúdio António Nunes, Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses. Boa tarde e seja bem-vindo. Bom, olhando para este caso, temos uma semana marcada por 3 mortes pelo atraso no socorro. Também temos de espera longos cenários, como este, uma doente oncológica deitada no chão de um hospital. Afinal, os constrangimentos do socorro devem-se a quê? A falta de ambulâncias, de pessoal, a uma falha na articulação de todas as entidades, ou é algo mais sistémico? Boa tarde. Deve-se às duas últimas questões que colocou. É uma questão sistémica, porque precisamos de rever todos os processos e também há alguma coordenação que é preciso aumentar. Este caso que foi hoje reportado é manifestamente desumano. Quando se diz que há falta de ambulâncias, eu gostava aqui de recordar que os bombeiros portugueses têm 1.600 ambulâncias. Portanto, não há falta de ambulâncias no país. O que poderá haver é uma falta de contratualização dessas ambulâncias para que elas estejam disponíveis nos momentos certos e nos locais certos. E isso nós temos vindo a discutir com o INEM. Esta semana nós tivemos uma reunião com o Sr. Presidente do INEM e nós estamos disponíveis, a Liga dos Bombeiros Portugueses e os Bombeiros de Portugal, para fazer um reforço de ambulâncias onde houver necessidade de as fazer. Aliás, logo na sexta-feira, começou mais uma ambulância contratualizada na margem sul, nos bombeiros da Trafaria, e tínhamos disponibilidades para mais 2 ambulâncias se houvesse necessidade. Ou seja, neste momento, aquilo que nós temos vindo a dizer é que existem os meios, o que é necessário é discutir a sua contratualização, a sua organização, a sua disponibilização. A semana passada nós tivemos uma situação, eu diria, aguda, que é um bocadinho inexplicável, que foi o constrangimento das macas nos hospitais. Porque nós hoje temos em Portugal um sistema de emergência pré-hospitalar para transporte de doentes urgentes, um sistema para o transporte de doentes não urgentes e falta aqui um sistema de altas hospitalares. Porque muitas das altas hospitalares depois não têm consequência. Estão a ocupar uma maca, mas não há forma de transportar esse doente, que já foi visto, está tratado, ou para a enfermaria, internamento, ou para a alta hospitalar. E é isto que nós achamos que está por resolver e tem que ser resolvido. Se não for resolvido, nós vamos ter estas situações quando tivermos picos de gripe ou de outras situações quaisquer, como tem acontecido, há algumas semanas tem sido relatado no Hospital Amadora Sintra e agora esta última semana. O encerramento das urgências também produz muito deste caos, porque há hospitais centrais que têm algumas especialidades fechadas. E isto cria depois constrangimentos ao sistema. Portanto, aquilo que acontecia antigamente, portanto, o socorro para o hospital de referência mais próximo, agora já não existe. Já não é assim. E isso obriga também que o INEM seja mais proficiente na orientação do doente. Porque obriga não só à gestão do meio, mas como à orientação do doente. E nós temos vindo a dizer, e já o dissemos ao INEM, que não aceitamos que muitas das vezes tenhamos um doente dentro de uma ambulância durante 20 minutos para nos dizerem para que hospital é que vamos. Ora, isto tudo provoca que a situação do transporte de um doente urgente que poderia demorar 1 hora, 1 hora e um quarto, se tudo corresse de acordo com aquilo que é o previsto, quando passa a ser 2 horas, 3 horas, 4 horas, nós injetamos uma segunda vaga de ambulâncias. Mas injetamos uma terceira vaga de ambulâncias. Mas quando temos, como tivemos a semana passada, no Hospital Garcia de Horta, um determinado momento em que tínhamos 12 ambulâncias à espera para entrar dentro do hospital, isto não há sistema que resista. Portanto, nós o que dissemos, e fizemos essas declarações, e o Sr. Presidente do INEM concorda connosco, de que houve um estrangulamento nos hospitais, quer na triagem, quer nas altas hospitalares, isto é, no serviço de urgência, havendo esse estrangulamento, não há macas, nós temos um socorro deficiente e, portanto, temos pessoas à espera que não deviam estar. Olhando para esta task force que foi criada, nomeadamente para este fim de semana, estamos a falar de 4 ambulâncias. Como é que foi feito este planeamento? Qual é que é o papel exato destas ambulâncias e o porquê da localização? Porque há aqui algumas associações que já questionaram a localização destas ambulâncias. Estamos a falar, por exemplo, de Lumiar, quando as falhas estão, por exemplo, noutras localidades, como é o caso da Margem Sul.
O que aconteceu foi, com as declarações de quinta e sexta-feira, houve um conjunto de associações humanitárias, corpos bombeiros, comandantes, que, por sua livre vontade, no espírito de voluntariado, para ajudar a que não pudesse acontecer nada, disponibilizaram um conjunto de ambulâncias. Não são 4, são 8. E de forma a que essas ambulâncias pudessem, a que se houvesse insuficiência de ambulâncias, quer em Lisboa, porque também é um problema, muitas das vezes não é noticiado. Nós todos os dias temos problemas em Lisboa e temos vários doentes e sinistrados a aguardar para além dos tempos recomendáveis. E, portanto, o que foi feita uma concentração, a Liga dos Bombeiros Portugueses disponibilizou o seu espaço para que se pudesse concentrar essas ambulâncias concentraram-se aí à disposição do INEM. Isto é, se o INEM entender que elas devem estar todas na margem sul, vão todas para a margem sul, se tiverem que estar em Lisboa, estão em Lisboa. Fizeram um conjunto de serviços durante o dia, segundo eu fui informado, na área de Lisboa, portanto, quer dizer que foram necessárias, e o que os corpos de bombeiros fizeram, e a Liga fez, foi disponibilizar meios para que não houvesse, neste período tão conturbado, falta de ambulâncias. Com isto, o que é que nos vai permitir? Vai-nos permitir que, durante a próxima semana, porventura este pico passou, com calma, com tranquilidade, como deve ser. Nós vamos sentar à mesa, nós, o INEM, eventualmente até a direção executiva, por causa da questão das máquinas nos hospitais, e tentar encontrar uma solução. Nós estamos ainda ao nível técnico. Ou seja, ao nível técnico nós temos que encontrar soluções. Quando esgotarmos as hipóteses técnicas de resolver o problema, então subimos o patamar. Para quem? Para o nível político. Nós consideramos que ainda temos uma margem de progressão, de discussão técnica sobre como organizar as ambulâncias, como mobilizar as ambulâncias, como resolver o problema das máquinas dos hospitais. E como é que tem estado, falou agora da questão política, como é que tem estado o diálogo com a Ministra da Saúde? Nós não sentimos ainda a necessidade de fazer o diálogo com a Sra. Ministra da Saúde porque estamos ao nível técnico. Quando nós esgotarmos este nível técnico, então certamente que falaremos com a Sra. Ministra da Saúde. Agora, nós, bombeiros, estamos disponíveis e até eu diria que gostaríamos muito que a Sra. Ministra da Saúde nos convocasse a nós, ao INEM e à Direção Executiva, para nos sentarmos também e ajudar à volta da mesa a discutir esta situação para que não volte a acontecer. Nós em Portugal, sempre que acontece uma crise, temos sempre duas palavras ou duas frases que eu não gosto, mas que são repetidas. Podia ter sido pior e vamos resolver. E os bombeiros o que pedem é, em vez de ser essas frases, é resolver mesmo e não podia ser pior. Porque quem sofreu, já sofreu e é lamentável que tenha sofrido. E, portanto, nós, bombeiros, com o cariz humanitário que temos e vida por vida, gostamos mais de resolver problemas do que criar problemas. Estamos sempre do lado da solução. Queria ainda ouvi-lo acerca da aquisição de centenas de novas viaturas para o INEM por parte do Governo. Isto resolve ou não a crise estrutural atual? Não. Essas ambulâncias que estão previstas são para substituir ambulâncias que já existem. Como disse, os bombeiros portugueses têm 1.600 ambulâncias. Não são 60 ambulâncias ou 100 ambulâncias que viessem mais. Porque o problema são os recursos humanos. Portanto, o que nós temos, para nós não nos interessa as ambulâncias. Qualquer corpo de bombeiros, eventualmente, há algumas que estarão para além daquilo que é o seu período útil de vida, se comparado com alguns países da União Europeia, mas nós temos ambulâncias suficientes para ocorrer às situações. Poderá haver zonas do país em que as ambulâncias têm mais quilómetros do que deviam, mais idade do que deviam, e essas podem ter que ser substituídas. Agora, nós não temos condições para ter muito mais ambulâncias porque nos faltam depois equipas para as ambulâncias. Portanto, é melhor pormos estas 1.600 ambulâncias com meios tecnológicos modernos. O Sr. Presidente do INEM já nos prometeu isso. Tablets a bordo das ambulâncias para fazer uma comunicação imediata com o setor de atenção de doentes urgentes, que tenham monitores que possam ser transmitidos sinais vitais para os centros de orientação de doentes urgentes. Ou seja, há um conjunto de progressos que temos que fazer com aquilo que temos e, portanto, melhor organização. Mais circulação e gestão do que propriamente maior quantidade. É essa a quantidade. nossa opinião. Muito bem. António Nunes, obrigado. Eu é que agradeço. Uma boa tarde. Muito obrigado. Boa tarde.